teríamos um dos VIPs, um dos milionários que financiam o jogo de Round 6 infiltrado no jogo como um dos jogadores nessa segunda temporada, e mais precisamente seria um jogador ali que ninguém tá suspeitando. Isso teria vazado com detalhes de escalação e elenco que são iguais, revelando que é um VIP ali infiltrado. Por que que o VIP estaria infiltrado? Essa teoria é real mesmo. E além desse cara que tem muita gente comentando, existe outro ali que também pode ser um VIP que tá infiltrado ali? Sim, nesse vídeo vamos explicar esse ponto que tem muita gente comentando na internet. E caso também você não saiba, você vai entender aqui. Quer saber? Cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Round 6, pra agora a gente responder sobre uma teoria que tá correndo num monte de lugar, né? Eu até fiz vídeo curto sobre isso lá no Instagram, falei sobre isso no TikTok, tem muita gente falando num monte de lugar e fora do país principalmente, que é a teoria de que podemos ter VIPs, né? Aqueles caras que aparecem no final da primeira temporada, agora infiltrados no jogo em Round 6. Vamos explicar a teoria básica, mas ir pra pontos que muita gente não sabe ainda. E antes de começar, deixa esse like, ajuda demais na divulgação. E não se esqueça de se inscrever no canal pra você não perder nada sobre a série, porque esse ano de 2025 que já sai a última temporada. E vamos lá, que é o seguinte, né? Você que tá acompanhando o canal aqui, você deve estar vendo que a gente tá fazendo um monte de vídeos sobre Round 6, porque tem muitos detalhes e tudo mais, e o feedback tá muito bom, então a gente tá continuando. Mas se você viu um dos vídeos mais recentes aí, você viu que eu comentei algumas coisas sobre os VIPs, coisas iniciais ali. Pra quem está caindo de paraquedas e não viu os vídeos, pra relembrar, os VIPs basicamente são os milionários, que são de vários países do mundo aí, que financiam o jogo, né? Eles apostam nos jogadores igual cavalos, assistem o jogo das suas casas, e lá no final da primeira temporada, quando estão nos últimos jogos, eles chegam lá pra assistir pessoalmente. E assim, eles chegam usando essas máscaras sinistras, né? Cada máscara de um animal diferente, e não se identificam, obviamente. E aí, eis que, no meio da minha cobertura sobre Round 6 e um monte de vídeo, um monte de conteúdo que a gente tá fazendo, surgiu um ponto que veio um monte de gente me cobrar pra falar sobre ele. Nos comentários dos vídeos, comentários lá do Instagram, comentários do TikTok, em todo lugar, veio gente me falar sobre esse personagem. É, o tal do jogador 125, 125. João Victor fala sobre a teoria do jogador 125 ser um dos VIPs infiltrados. E aí você, tipo, você que não sabe da teoria nem nada, alguns sabem, mas pra quem não sabe, olha isso aqui de cara e fica assim, você tá maluco, né? Como é que um cara desse, um molequinho com cara de criança, assim, todo medroso no jogo e tudo mais, ele vai ser um dos VIPs, esses caras milionários e tal. E aí vamos explicar a teoria que tem sido comentada na internet, até pra quem não sabe, e aí a gente vai aprofundar no que tem além, que muita gente também não tá sabendo. Vamos lá, já que a gente falou inicialmente sobre o jogador 125, bora lá, né? Esse personagem, ele é apresentado como um dos novos personagens dessa segunda temporada de Round 6. Ele é um jovem que tá ali, mas que, já adianto, não tão jovem assim. Na conversa dele com o grupinho ali do Thanos, aquela galera mais do mal ali, ele admite que tem 27 anos, apesar de não parecer com o rosto, ele é um dos mais velhos daquele grupinho de jovens ali. Inclusive, tendo a mesma idade que eu. Uma curiosidade que não vai agregar pro vídeo, mas vamos lá. Esse garoto, ele chega como um jovem medroso e ingênuo, mas que ao mesmo tempo passa muitíssima raiva na galera que tá assistindo. No caso, ele tá no grupo dessa galera que é mais loucona, vilão, né, do rapper lá, do Thanos e tal, e ele se aproxima muito de uma personagem que, assim, meio que se alinha com ele pra tentar pelo menos ajudar ele, que é a 380. Os dois se ajudam e ela mesma vira pra ele e fala que confia nele porque ele é uma pessoa que não vai trair ela, é o que ela acredita. Os outros já trairiam. Mas o que é que o 125 faz? O Minsu, né, que é o nome dele, na primeira oportunidade que ele tem no jogo ali, né, do carrossel, ele trai ela, abandona ela, deixa ela sozinha, ela quase morre e ela já vê que não dá pra confiar nele. E por último, ele não consegue proteger ela do ataque do babaca lá e ela acaba morrendo, ele assiste ali de cima. Esse é o resumo do que a gente viu desse personagem. Mas aí vamos pros VIPs e o foco neles, porque é essa associação. Na primeira temporada a gente vê que quando tá chegando no final, próximo dos jogos, quando o jogo tá chegando na fase decisiva, os VIPs saem dos seus lugares no mundo de longe, onde eles estão assistindo pela televisão e apostando, e vão lá receber um tratamento de rei pra poder assistir presencialmente o jogo. E assim, a gente não vê o rosto deles na primeira temporada, exceto desse outro aqui, que se não me engano é um tigre, né, um leopardo e tal, a máscara dele, que é o que tenta abusar do policial lá e tal. Mas a maioria a gente não vê. E quando a gente joga no elenco, né, da temporada de Round 6, o elenco da série em si, Round 6, como você pode ver aqui, se você joga no Google, né, e vê a descrição de elenco de Round 6, incluindo inclusive as duas temporadas, você vai ver dos vários personagens aí, tanto da primeira quanto da segunda, mas você vai ver aqui também que apesar do rosto dos VIPs não aparecerem, o elenco, né, as pessoas que interpretaram os VIPs aparecem, pelo menos 3 deles. O VIP de número 1, acredito que é por categoria dos que mais tem falas ou menos, esse cara aqui, John D. Michaels. Nisso a gente vai pro VIP número 2, que é esse Daniel C. Kennedy, e o último VIP que a gente tem descrição aqui de elenco, que é esse ator aqui, Lee David. E assim, você já começou a perceber a associação. Se você não percebeu,
percebeu ainda, vamos clicar. Quando a gente clica aqui e abre a página do ator, se você der uma olhada muito bem nas imagens, você vai ver que é exatamente o mesmo rostinho do Min-Soo, né, do personagem do jogador 125. Inclusive, já tem associado aqui matéria sobre isso, perguntando se ele é o VIP 3. Mas sim, o ator Lee David, né, pra todos os efeitos nessa segunda temporada, é o que interpreta o 125. E o Google lista ele como o ator que interpretou o VIP de número 3 na primeira temporada. Sim, e aí você já conseguiu observar a conexão, né? O VIP de número 3 na primeira temporada é esse carinha aqui, tá? É o cara da máscara de cervo. Sim, é um dos que menos fala ali, mas ele tem alguns diálogos. E assim, aqui eu separei alguns ângulos, né, de rosto dele que aparece na temporada. Não o rosto, mas os detalhes de lateral do rosto pra gente tentar dar uma comparada. Tipo, de cara aqui, você pode olhar e falar, não, poderia ser. Poderiam vestir esse mesmo ator, né, esse mesmo visual, a máscara tá de acordo por enquanto. Ele de lado, você vai ver aqui também parecido do mesmo jeito, cabelo preto e tudo mais, o aspecto bem estilo coreano mesmo, até o tipo do cabelo parece ser mais liso, bem coreano em si, sendo que esses personagens, né, esses VIPs aí, eram pra ser pessoas de outros locais do mundo. Então assim, pra todo mundo, pra todos os efeitos, casou até então, né? A grande probabilidade é que o jogador 125 seja um dos VIPs que tá infiltrado ali. Essa é a teoria básica e bruta, mas aí a gente vai aprofundar mais aqui e ir além. O que a gente pode dizer além disso pra poder falar sobre esse personagem? Primeiro, né, muitos podem ver esse jovem franzino e meio incapaz e medroso nessa temporada e falar, como que um moleque desse pode ser um VIP? Tipo, como é que esse moleque pode ser o mesmo cara milionário que tava lá na sala tomando negócio e tal? Primeiro ponto, a questão de dinheiro, ele pode ser filho de um milionário, ele pode ser um herdeiro, tá? Que simplesmente o pai não gosta de ter conexão com isso, ele é só um herdeiro que participa. Na primeira temporada tava lá participando e tudo mais. Uma justificativa em questão de dinheiro é super simples de dar. Agora sobre o perfil, né, do cara. O cara sendo um VIP, milionário e tudo mais, por que que ele entraria no jogo, João Vitor? Por que que ele estaria ali nessa condição, todo medroso e tal, correndo risco de morrer? Então, primeiro que se ele for realmente um VIP, ele não deve estar correndo risco de morrer. Ele deve estar marcado lá pra ser protegido e evitarem a morte dele. Segundo, que ele vai estar seguindo a dica do Oh Yoo-nan lá na primeira temporada. O Oh Yoo-nan, que era o criador do jogo, que estava infiltrado no jogo na primeira temporada. E ele revela que ele entrou no jogo porque não tem graça só assistir. É muito mais divertido viver a experiência ali dentro. Então, assim, o garoto, sendo um dos milionários e tal, ele pode ter participado algumas vezes e achou que pode ser muito mais interessante, ainda mais por ser um jovem e tudo mais, muito mais interessante estar ali dentro. Isso também poderia ser uma justificativa do porquê um VIP estaria ali dentro. Então, facilmente poderiam dar isso. Mas aí tá, você pode ver isso e falar, tá, mas existe alguma outra característica na primeira temporada, se a gente assistir, que dá pra associar com esse personagem? Ó, eu falo pra você que nem tanto e de um lado até que sim. Parece confuso, mas eu vou explicar. Primeiro, a voz dele, né? Se você reassistir a primeira temporada, eu vou evitar de pôr a cena aqui, que ultimamente tem dado problemas de direitos autorais quando põe cena. Mas se você assistir lá no episódio 7, quando eles aparecem, tem um diálogo desse personagem, que é o VIP de número 3, que é o que tá ali com a máscara de cervo. Você vai ver que ele tem a voz um pouco mais grossa do que é a do Min-Soo lá na segunda temporada. Ele poderia estar fingindo uma voz mais grossa? Poderia, tá? Tem como, só pra ninguém reconhecer a voz. E um outro ponto que muita gente tá comentando é que ele aqui, dos personagens VIPs que falam inglês, parece que ele é um dos que falam inglês de uma forma mais arrastada na primeira temporada. Eu percebi isso de leve, mas não é algo tão concreto pra comprovar que é o cara. Tem gente até dizendo na atualidade que tem sites diferentes que falam que foram atores diferentes que fizeram já. Mas ainda assim, mesmo sendo atores diferentes, podem ter colocado um ator diferente pra fazer, mas ainda é o cara infiltrado. Tipo, primeiro que a gente vê que ele é um personagem traíra. Isso pode ser característica de um jovem ingênuo? Pode também, mas pode ser a característica de alguém que tá fingindo ali só pra poder causar morte, discórdia e outros pontos, tá? Ele poderia muito bem ali no final ter errado aquela garrafa de vidro quando ele joga na cena de cima da beliche pra que ela morra mesmo de propósito porque ela tava do lado do X. Pra que eles perdessem uma pessoa ali e ficasse mais fácil do círculo ganhar. Pro jogo poder continuar, já que ele é praticamente imune, né? Porque ele é um dos VIPs, poderia fazer isso, sim. Aí uma outra coisa que você pode pegar e falar, tá, mas João Vitor, mas os VIPs na primeira temporada são estrangeiros. Isso se justificaria justamente pelo ponto da linguagem que eu falei anteriormente. Na primeira temporada é dito que eles são estrangeiros, mas que vêm de diversos locais do mundo. E nada impede de ter um que é da própria Coreia do Sul. Nada impede de ter um que é coreano. Inclusive, se você olhar o visual dele aqui, por trás também, no ângulo com a máscara do cervo. Se olhar, parece muito ser alguém coreano. Não teria problema de ser vários de outros locais do mundo, mas tem um da Coreia. Não existe problema nenhum. E assim, antes de eu chegar no próximo personagem, que poderia ser um VIP que tem gente questionando. Com esse vídeo, eu tô confirmando que o Min-Soo, que o 125, ele é um dos VIPs? Não estou confirmando. Inclusive, eu ainda tenho minhas dúvidas. A gente tem argumentos legais, interessantes,
interessante. Se você for lá no Google agora, você vai ver que o nome desse ator está associado ao VIP 3 lá da primeira temporada. Tudo isso é bem interessante, mas ainda assim, pra mim, falta um pouco. Só falta um pouco mais pra ponto de história. Poderia se dizer que poderia ser só uma decisão de produção, aproveitaram um ator, tem como isso acontecer também. Fica pra você interpretar e colocar nos comentários o que você acha, mas aí vamos pra outro, que poderia também ser um infiltrado. Vamos falar do jogador de número 100. Esse ser humano aqui. Pois é, esse velho chato, desculpe as palavras, mas é assim que a gente tem que descrever ele, que é um dos personagens mais enjoados dessa segunda temporada, que desde o primeiro momento que ele aparece, ele já é um pouco diferente do normal. Lá no início, quando os personagens ainda estão questionando a moderação do jogo, sobre por que eles estão lá e o que acontece, eles passam no telão o que cada um deve, a situação deles. E eles passam a situação do jogador número 100 no telão, revelando que o cara, aparentemente, é o que mais deve que tá dentro daquele jogo. O cara deve 10 bilhões de wons, aproximadamente. Tudo bem, o won vale menos do que o real, mas ainda assim é muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, 10 bilhões de wons dão aproximadamente 42 milhões de reais. Ainda assim é muito dinheiro. Como é que alguém deve um dinheiro desse, sozinho? Poderia ser uma mentira, só pra enganar e tal? Poderia, mas também alguém poderia dever. Vamos ver. De qualquer forma, vamos falar do comportamento dele. O que dá pra dizer? Dá pra dizer que durante o jogo, ele é a pessoa que mais instiga o jogo a continuar. Ele é a pessoa que mais quer continuar até o final, não quer parar. Ele tá sempre votando no círculo após o final de cada partida e sem parar. Desconfiando, inclusive, do Ji-Han, tentando colocar as pessoas contra o protagonista, sempre reclamando, sempre sendo aquele cara chato que quer continuar com aquilo, como se ele não percebesse que todo mundo vai morrer. Um VIP poderia ser assim? Poderia, claramente, porque ele quer ver o circo pegar fogo, ele quer assistir. Em tese, ele tá protegido. Em tese, ele tá ali. Então, não tem problema o circo pegar fogo. Vamos insistir pro jogo continuar, porque é isso que eu quero. Eu tô aqui pra poder sentir a experiência. O mesmo princípio lá do Oyuna, né? Segue a ideia de participar, porque é muito mais prazeroso do que só assistir. O ser humano é assim, né? Sempre em busca de dopamina. Ah, isso aqui é bom, mas isso aqui é melhor. Não, mas isso aqui é melhor. Mas isso aqui nunca tá bom. Assim, esse ator, ele não tá relacionado lá no Google em site nenhum como um dos VIPs da primeira temporada, mas a gente não tem todos os VIPs sendo descritos e os atores revelados são só 3. E a gente vê dos vários que aparecem na primeira temporada que tem a boa parte deles que tem o cabelo mais grisalho, né? Tem um mais velho aqui, de cabelo mais branco, então poderia. Mas não para por aí. Vamos pro pós-créditos dessa temporada. Nos pós-créditos, quando aparece o jogo ali da próxima temporada, né, que o jogo vai continuar, um jogo diferente ali que vai ter, que eu já até expliquei sobre esses jogos aí, a gente vê que tem alguns jogadores, né, tem o 353 aqui, tem o 096 lá, e dos que a gente dá pra reconhecer é só o 100 lá. Dá pra ver que o número 100 tá aqui, só que muita gente tá dizendo que o formato da cabeça, do cabelo e o visual desse cara parece ser de uma pessoa muito mais jovem do que o jogador número 100 que a gente reconhece naturalmente. Poderia ser então que na terceira temporada vai aparecer um jogador número 100 diferente, porque o outro que é o VIP vai sair do jogo? Poderia, mas eu acho que aí já é viajar um pouquinho demais. Mas sim, tem muita gente comentando sobre essa questão do jogador número 100 no pós-créditos. E assim como eu falei do 125, tô confirmando que ele é um dos VIPs? Não tô confirmando, tô apenas apresentando a teoria pra você aqui e eu quero saber o que você acha. É possível isso? Assim, eles colocarem VIPs de forma infiltrada, eu vou dizer pra você que faria super sentido pra história, eles poderiam muito fazer isso, até pelos pontos que eu expliquei, deles quererem e tudo mais. Pela questão da experiência, faria extremo sentido e seria um baita de um plot twist, ainda mais se a gente não tivesse percebido essas brechas. Se na verdade for, vai ser um pouco mais sem graça porque a gente descobriu antes. Mas sim, funcionaria muito bem. Significa que tá confirmado que são VIPs? Não tá confirmado. Vamos ter que esperar. Comente o que você acha. Além desses dois que eu falei, eu já tô vendo que estão aparecendo outras teorias sobre outros que podem ser VIPs. E assim que elas ficarem mais claras, se aparecer alguma coisa assim, eu trago um outro vídeo, só colocar aí embaixo o que você acha. Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder mais nada da cobertura de Round 6. Lembrando que esse ano sai a terceira temporada, então já em breve deve sair novo teaser, mais coisa pra gente analisar, a gente vai cobrir aqui. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. E no mais é isso aí, já eu tô de volta. Um abraço. Fui!